Bem-vindo ao nosso 86º dia da leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e estamos caminhando para ler a Bíblia toda em um ano. Você está no canal de leitura bíblica anual. Nós iremos fazer a leitura hoje no livro de Êxodo, no capítulo 38, iremos até João, no capítulo 17, voltaremos a Provérbios, no capítulo 14, e iniciaremos a leitura hoje do livro do apóstolo Paulo aos irmãos de Filipenses, no capítulo 1, será a nossa última leitura do dia de hoje. Antes de entrarmos na leitura, quero pedir que você possa deixar o seu curtir, o seu compartilhar, ativar o sininho de notificações, e se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão ou elogio, pode deixar nos comentários abaixo. Será um prazer ter a tua companhia juntamente comigo. Hoje, no livro de Êxodo, no capítulo 38, nós iremos ler sobre o altar dos holocaustos, a construção do altar dos holocaustos, o pátio e também os materiais utilizados para a construção do tabernáculo. Diz assim em Êxodo, no capítulo 38. Fez um altar de madeira de acácia para os holocaustos com 1,35 m de altura. Era um quadrado com 2,25 m de cada lado. E fez uma ponta em forma de chifre em um de cada lado, de 4 cantos, formando uma só peça com o altar, o qual revestiu de bronze. De bronze fez todos os seus utensílios, os recipientes para recolher cinza, as pás, as bacias de aspersão, os garfos para a carne e os braseiros. Fez uma grelha de bronze para o altar de forma de rede, abaixo de uma beirada, à meia altura do altar, fundindo 4 argolas de bronze para sustentar as varas nos 4 cantos da grelha de bronze. Fez as varas de madeira de acácia, revestiu-as de bronze e colocou-as nas argolas, nos 2 lados do altar, para que o pudessem carregar. O altar era oco, feito de tábuas. Fez a bacia de bronze e a sua base com os espelhos das mulheres que serviam à entrada da tenda do encontro. Fez também o pátio. O lado sul tinha 45 metros de comprimento e cortinas externas de linho fino trançado, com 20 colunas e 20 bases de bronze. Os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata. O lado norte também tinha 45 metros de comprimento, com 20 colunas e 20 bases de bronze. Os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata. O lado ocidental, com as cortinas externas, tinha 22 metros e meio de largura, com 10 colunas e 10 bases. Os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata. O lado oriental, que dá para o nascente, também tinha 22 metros e meio de largura. Havia cortinas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento num dos lados da entrada, com 3 colunas e 3 bases, e cortinas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento no outro lado da entrada do pátio, também com 3 colunas e 3 bases. Todas as cortinas ao redor do pátio eram feitas de linho fino trançado. As bases das colunas eram de bronze, os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata e o topo das colunas também eram revestidos de prata, de modo que todas as colunas do pátio tinham ligaduras de prata. Na entrada do pátio havia uma cortina de linho fino trançado de fios de tecido azul, roxo e vermelho, obra de bordador. Tinha 9 metros de comprimento e, à semelhança das cortinas do pátio, tinha 2 metros e 25 centímetros de altura, com 4 colunas e 4 bases de bronze. Seus ganchos e ligaduras eram de prata e o topo das colunas também era revestido de prata. Todas as estacas da tenda do tabernáculo e do pátio que o rodeavam eram de bronze. Esta é a relação do material usado para o tabernáculo. O tabernáculo da aliança, registrado por ordem de Moisés pelos levitas sob a direção de Itamar, filho de Arão, sacerdote, Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés, como ele, Oliabe, filho de Aissamaque, da tribo de Dan, artesão e projetista, e também bordador, com linho fino e de fios de tecido azul e roxo e vermelho. O peso total de ouro recebido na oferta movida e utilizada para a obra do santuário foi de 1 tonelada, com base no peso e padrão do santuário. O peso da prata recebida, dos que foram contados no recenseamento da comunidade, foi superior a 3,5 toneladas, com base no peso padrão do santuário, 6 gramas para cada um dos recenseados, isto é, para 603.550 homens de 20 anos para cima. As 3,5 toneladas de prata foram usadas para fundir as bases do santuário e do véu. 100 bases feitas das 3,5 toneladas, 35 quilos para cada base, 20 quilos
e 300 gramas foram utilizados para fazer os ganchos para as colunas, para revestir a parte superior das colunas e para fazer as suas ligaduras. O peso do bronze da oferta movida foi de 2,5 toneladas. Ele os utilizou para fazer as bases da entrada do encontro, o altar de bronze e a sua grelha e todos os seus utensílios, as bases do pátio ao redor de sua entrada e todas as estacas do tabernáculo e do pátio em derredor. Vamos agora ao Novo Testamento, ao livro de João, o Evangelho segundo João, no capítulo 17. Aqui Jesus, pouco antes de ser preso, ele ora por si mesmo, ele ora por seus discípulos e também ele ora por todas as pessoas crentes. Diz assim, João, no capítulo 17, a partir do verso 1. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que esse mundo existisse. Eu revelei o teu nome, aqueles que do mundo me deste, e eles eram teus. Tu o deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti a palavra que me deste, e eles o aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais neste mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da alegria. Desde a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dês-lhe a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Pai, Quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória e a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Vamos agora voltar ao livro de Provérbios. Nós vamos fazer a leitura hoje do capítulo 14 de Provérbios, que ele vai falar muito sobre o pobre e as suas aflições, o pobre e o aflito. Provérbios capítulo 14 diz assim, Salomão dizendo e escrevendo: A mulher sábia edifica sua casa, mas com as suas próprias mãos a insensata derruba a sua. Quem anda direito teme o Senhor, mas quem segue caminhos enganosos o despreza. A conversa do insensato traz a vara para suas costas, mas os lábios dos sábios os protegem. Onde não há os bois, os celeiros fica vazio, mas da força do boi vem a grande colheita. A testemunha sincera não engana, mas a falsa transborda em mentira. O zombador busca sabedoria e nada encontra, mas o conhecimento vem facilmente aos que têm discernimento.
Mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele falar. A sabedoria do homem prudente é discernir seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade entre eles os justos. Cada coração conhece a sua própria amargura, e não há quem possa partilhar a sua alegria. A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. Há caminho que parece certo aos homens, mas no final conduz à morte. Mesmo no riso, o coração pode sofrer, e a alegria pode terminar em tristeza. Os infiéis receberão a retribuição de sua conduta, mas o homem bom será recompensado. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. O sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Quem é irritadiço faz tolice, e o homem cheio de astúcia é odiado. Os inexperientes herdam a insensatez, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. Os maus se inclinarão diante dos homens de bem, e os ímpios às portas da justiça. Os pobres são evitados até por seus vizinhos, mas os amigos dos ricos são muitos. Quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Não é certo que se perdem os que só pensam em mal, mas os que planejam o bem encontram amor e felicidade. Todo trabalho árduo traz proveito, mas só o falar leva à pobreza. A riqueza dos sábios é a sua coroa, mas a insensatez do tolo produz apenas insensatez. A testemunha que fala a verdade salva vidas, mas a testemunha falsa é enganosa. Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é a fonte da vida e afasta das armadilhas da morte. Uma grande população é a glória do rei, mas sem súditos o príncipe está arruinado. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela sua insensatez. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Quem chega à calamidade, os ímpios são derrubados. Os justos, porém, até em sua face da morte, encontram refúgio. A sabedoria repousa no coração dos que têm entendimento, e mesmo entre os tolos, ela se deixa conhecer. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. O servo sábio agrada o rei, mas o que procede vergonhosamente incorre em sua ira. Vamos agora à nossa última leitura do dia de hoje e o início da nossa leitura do livro da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. O apóstolo Paulo, no primeiro capítulo, ele vai agradecer a Deus em ação de graças e também em oração, e ele fala que também os sofrimentos dele têm contribuído para que o evangelho, naquele momento, fosse expandido. Diz assim, Filipenses no capítulo 1, a partir do verso 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, e todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que tenho meu coração, pois, quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com profunda afeição em Cristo Jesus. Esta é minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheio dos frutos da justiça, frutos que vêm por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se eficiente a toda a guarda do palácio e todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam o Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem por boa vontade. Esses que o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho,
aqueles que pregam por uma ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem causar algum sofrimento quando estou preso. Mas quem importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a me alegrar-me, pois sei o que aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês, o auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim viver é Cristo, e morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei o fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que a minha presença outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus, transbordem por minha causa. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá, quer eu veja, quer apenas ouça a seu respeito, em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem que, de forma alguma, deixe-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é um sinal de destruição, mas para vocês, de salvação. E isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelos mesmos combates que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrentam. Muito obrigado pela tua companhia. Aguardo você amanhã, se assim Deus nos permitir, para mais um dia da leitura bíblica. Continue firme, eu tenho certeza que iremos vencer mais essa etapa. Até amanhã, se assim Deus nos permitir.